Oi, crianças! Vamos lá, continuando nossas atividades de hoje. Nossa segunda matéria é Ciências, tá? E nós vamos na página 162. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui para arrumar, então, para vocês verem. Página 162 e 163 é o que nós faremos hoje de ciências, tá? Vamos ver o que é, então, olha. Os objetos e seus materiais. Nós temos, então, em cada atividade que nós vamos fazer, nós usamos objetos diferentes, né? Em cada atividade na escola, em cada atividade em casa, nós utilizamos objetos diferentes. E esses objetos são feitos de materiais diferentes. Por exemplo, olha, uma tesoura. Essa tesoura, a parte que nós pegamos ela é de plástico e essa parte com que ela vai cortar os papéis é de metal, tá? Então, cada material, cada objeto é feito de um material diferente. A caneta, por exemplo, ela é feita de plástico, né? O fone, por exemplo, um fone, né, de ouvido, tá bom? Dentro dele, ele tem fios de metal e o restante dele, né, olha, a pontinha do fone, a outra parte aqui, tudo é feito de plástico, tá bom? Por exemplo, uma almofada, ó, um objeto que eu vou utilizar aqui no meu sofá para eu descansar, para eu apoiar as costas ou, né, deitar. De que é feita a almofada? A capa dela de tecido e por dentro dela de espuma. Então, cada objeto é feito de um material diferente. O nosso livro, por exemplo, tá? Ele é feito de papel. O papel é feito de quê? O papel é de madeira. Vocês sabiam que é a árvore que nos dá o papel? Ele é trabalhado de bastante formas e até que chega nessa folhinha fininha aqui. É feita de madeira, tá bom? Então, o nosso livro é feito de papel feito de madeira. E essa parte do livro aqui, que é o espiral, né? Pra gente poder virar as páginas, ó, é feito de plástico. Então, cada objeto que nós pegamos, ele é feito de um material. E nessa página 162 e 163, nós vamos já ler um pouquinho ali, que a mamãe vai ler para vocês, já iniciar numa atividade. Olha, nós temos ali 3 materiais, olha, papel, madeira e metal. Nós vamos ver quais materiais que são utilizados para fazer esses objetos que estão aqui, olha. A tesoura, o jornal e o estojo, tá? Esse estojo aqui é um estojo antigo, né? Ou vamos tentar lembrar daquele estojo que a prof guarda os giz, tá bom? Para lousa. Então, nós vamos ver, a tesoura é feita de quê? De papel, de madeira ou de metal? Aí vocês vão ver qual dessas palavras aqui que vocês vão ver de que material é feito aquele objeto e vão escrever aqui embaixo. Depois o jornal é feito de quê? De papel, de madeira ou de metal? Aí vamos escrever ali, tá? E o estojo, aquele estojo que a prof guarda, então, os giz de cera, tá? É feito de quê? De papel, de madeira ou de metal? Então, vamos já iniciar fazendo a nossa atividade, tá? Depois nós temos ali, olha, na página 163, 3 tipos de régua